como o sedentarismo tem te afetado financeiramente e afetado a economia não só do Brasil, mas de vários países. Olá, meu nome é Fábio Guterres, faço parte do programa do Zero Start, um programa que tem o objetivo de ajudar as pessoas a ter uma vida mais saudável, sem tomar remédios e sem sair de casa. O programa é liberado algumas vezes no ano, mas até lá estarei aqui todas as quartas-feiras no De Corpo e Mente para trazer temas relevantes para te ajudar a mudar a mentalidade, te ajudar a ter um estilo de vida mais saudável e mudar o seu comportamento para que você viva bem. Bom, mas afinal de contas, o que isso afeta? Como que o meu sedentarismo, ou o fato de eu não ter nenhum tipo de atividade física, de não cuidar da minha saúde, tem afetado o meu bolso e a economia? Bom, vamos partir primeiro de uma premissa. Vamos falar sobre longevidade. O que é longevidade? É a expectativa de vida de uma pessoa. É quanto tempo a pessoa em média, as pessoas em média vivem, né? Então, quando fala assim, se a pessoa teve uma vida longeva, essa pessoa viveu por muito tempo, né? Então você pega, por exemplo, na Idade Média, a expectativa de vida era de 30 anos, né? E se isso foi aumentando ao longo da história por conta do avanço da tecnologia, da medicina, dos medicamentos e tudo mais, né? Hoje a expectativa já é muito maior. Mas o que isso tem a ver com o meu sedentarismo, com o meu bolso? Tem tudo a ver. Qual que é a lógica da pirâmide etária que sempre apareceu ao longo da história? Como que a população se distribui nas idades, nessa pirâmide etária, e sempre aconteceu. A gente sempre tinha uma base da pirâmide de pessoas mais novas, e essas pessoas mais novas, que eram fisicamente ativas, profissionalmente ativas, economicamente ativas, ou seja, contribuíam com a sociedade, sustentavam as pessoas mais velhas quando se aposentava. Essa é a lógica da Previdência. Então sempre tem mais pessoas novas que estão ativas e que sustentam economicamente as pessoas mais velhas que já se aposentaram. Essa sempre foi a lógica da história. Só que talvez no momento ímpar aí da história, não sei se teve algum outro momento da história que isso aconteceu, essa pirâmide etária está se invertendo. Então o que está acontecendo? Vou colocar até um gráfico do IBGE aí para vocês agora na tela, que compara o ano de 2012 com 2022. E nós podemos ver algumas mudanças drásticas ali. Primeiro que pessoas de 0 a 34 anos teve uma redução drástica aí no gráfico nesses 10 anos. Quando a gente pega de pessoas acima de 35 anos, você vê que quanto maior a faixa etária, maior a diferença também, ou seja, a gente está tendo cada vez pessoas mais velhas, né? E se você pega ali pessoas de 70, 80 anos, você vê que os números aumentaram drasticamente também. Ou seja, talvez, possivelmente no momento ímpar da história, a gente está invertendo essa pirâmide, ou seja, a maior parte da população não são as pessoas mais novas agora, são as pessoas mais velhas. E está cada vez mais reduzindo o grupo de pessoas novas. Só que se a Previdência Social, por exemplo, foi criada, desenvolvida com a lógica de que os novos sustentam os mais velhos, e essa lógica está invertendo, como que essa Previdência se sustenta? Como que a gente vai sustentar a aposentadoria de muito mais gente, sendo que as pessoas que estão profissionalmente ativas é um número muito menor? E essa população mais jovem tem reduzido por diversos motivos, né? As pessoas não estão querendo ter mais filhos, estão querendo ter menos filhos, tem pessoas que nem filhos querem ter. Então, a mudança de comportamento, de cultura da sociedade mudou essa lógica da pirâmide. E assim como o avanço, como eu falei, da medicina, dos medicamentos, da tecnologia, está fazendo com que as pessoas vivam muito mais. Quando você olha, por exemplo, e vê a lógica também dos convênios médicos, dos seguros de saúde, a gente vê também que foram parametrizadas algumas circunstâncias, algumas situações para que esse negócio, esse mercado fosse economicamente viável, né? Então, estima-se ali uma média de utilização do convênio, estima-se ali que tipos de exames, de tratamentos, de atendimentos que essas pessoas vão ter, e aí estipula-se o preço e essas pessoas utilizando esses serviços, e aí por conta do respeito a essas regras, esse negócio fica economicamente viável para a empresa.
Mas depois da pandemia, muita coisa começou a mudar. Talvez aí incentivado com a preocupação com a saúde, de ter cuidados diferentes e tudo mais, apesar do número de pessoas que aderiram ao convênio também ter aumentado, vou colocar algumas reportagens aí para vocês verem também, o perfil, né, e como as pessoas têm utilizado o convênio médico mudou muito, ou seja, as pessoas estão utilizando muito mais os convênios e como elas utilizam esse convênio também mudou. Né? Então, haja vista que a população tem ficado cada vez mais velha e as necessidades das pessoas mais idosas em relação aos médicos mudam, né? As pessoas estão utilizando mais o convênio, estão utilizando médicos e tratamentos mais caros, né? Então, esse tipo de comportamento quebrou a regra, quebrou a parametrização dos convênios médicos para que esse negócio fosse economicamente viável. Então, os convênios estão tendo que subir o preço com frequência, com percentuais de aumento cada vez maiores para que essa conta feche para eles e esse negócio fique economicamente viável. Ou seja, o nosso comportamento sedentário, das pessoas que não cuidam, não fazem exercício, não cuidam da alimentação e tudo mais, tem afetado drasticamente esse modelo de negócio, né? E tem colocado em jogo, inclusive, esse negócio para ficar de pé. Tem diversas empresas aí que não se sustentaram, né? Então, esses são dois aspectos fundamentais para que isso afete o seu bolso e afete a economia. Porque o fato das pessoas estarem vivendo mais não quer dizer que as pessoas estão vivendo com uma qualidade de vida melhor. As pessoas estão vivendo mais, mas não necessariamente melhor. Vejam alguns dados relevantes aqui sobre saúde que confirmam esse discurso. Segundo o IBGE, 36% dos brasileiros se consideram fisicamente ativos, mas em 2019 tínhamos mais ou menos 60% da população com sobrepeso e a perspectiva é que em 2030 29% da população esteja obesa. O Brasil é o quinto país com maior incidência de diabetes no mundo. 14% da população brasileira, cerca de 30 milhões de pessoas, tem pressão alta. 30% dos brasileiros têm gordura no fígado. A cada 1 minuto e meio morre uma pessoa por algum tipo de problema cardiovascular. O sedentarismo é um fator de risco para diversas doenças, ou seja, esse comportamento sedentário abre porta para diversas doenças, problemas cardiovasculares, diabetes, câncer, entre diversos outros. E estima-se que anualmente 300 mil pessoas morrem por ano que derivam desse comportamento sedentário, ou seja, 300 mil pessoas por ano poderiam não morrer se tivesse algum tipo de atividade física na vida ou algum tipo de cuidado mínimo com a sua saúde. Olha como isso é relevante. Né? Então, tem alguns aspectos fundamentais nesse processo. O primeiro uma vez que a lógica da Previdência, por exemplo, mudou e as pessoas estão demorando mais para se aposentar, tem muita gente que até fala que não consegue se aposentar mais porque a regra mudou de idade, de tempo de contribuição e tudo mais. As pessoas necessitam estar profissionalmente ativas por muito mais tempo para que financeiramente ela possa se equilibrar, possa pagar as contas, né? Afinal de contas, o que vai se fazer? Tem que trabalhar. Agora, como que você vai se manter ativo profissionalmente e você pode estar financeiramente contribuindo com a sua casa, com as suas contas, se você não consegue ter uma saúde adequada? E o outro ponto é que esse tipo de comportamento, o sedentarismo, ele afeta toda a economia, né? Ele afeta a previdência privada, afeta os convênios, e toda vez que essas regras, essa lógica muda, isso não afeta somente essas empresas, não afeta só o governo, isso afeta todo mundo, isso afeta a população inteira. Então existe um fator de preocupação pessoal, no sentido de estar profissionalmente, financeiramente ativo, para que você possa se sustentar ao longo desse tempo, que as pessoas vão vivendo mais, e ao mesmo tempo estabilizar as contas e o mercado no que diz respeito a convênio médico, aos governos,
que afetam a economia como um todo, né? E como que isso vai ser distribuído, como que isso pode ser utilizado, né? Então, são pontos fundamentais ali para você se preocupar. Eu vou trazer para vocês aqui 2 pontos fundamentais para que vocês comecem a ter uma preocupação diferente em relação à sua saúde, exercício e alimentação. O primeiro é, uma vez que as pessoas vão demorar mais para se aposentar, porque as regras mudaram, né? A regra de idade da aposentadoria, a regra de tempo de contribuição mudou. As pessoas, né? Você precisa estar profissionalmente e financeiramente ativo por mais tempo, ou seja, você vai ter que trabalhar por mais tempo. Uma vez que você vai ter que trabalhar por mais tempo, você precisa estar com saúde para isso. Senão você vai envelhecer, né? Vai entrar no processo de envelhecimento e você vai ter a necessidade de estar profissionalmente ativo, financeiramente ativo para sustentar sua casa, pagar suas contas e tudo mais, e você não vai conseguir porque sua saúde vai estar debilitada. Então, o primeiro ponto de cuidar da saúde é para você cuidar do seu bolso. E o segundo ponto, que não menos importante, talvez mais importante, é nesse processo de envelhecimento todo, que todo mundo vai passar e que tem afetado e mudado a pirâmide etária, como eu já falei aqui, como que você quer envelhecer? Em que estado que você vai querer estar nesse processo, né? Adianta você viver mais até 70, 80, 90, 100 anos se você chegar com essas idades e você está acamado, sem autonomia, com dependência de um monte de medicamentos, gastando uma fortuna com medicamentos, uma fortuna com tratamentos. Então, para que viver mais se for para viver assim? Né? É um ponto a se ponderar, fundamental para você, né? Como que você quer chegar nessa idade. E o terceiro ponto, né, que acaba afetando todo mundo, né, não afeta só você, é que essas alterações afetam a economia como um todo, né? Afetam a economia do governo, afetam a aposentadoria, afetam as empresas, né, e as adequações vão sendo necessárias por conta dessas mudanças aí que tem acontecido com a sociedade. Beleza? A gente se fala então depois. Até lá!